Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma live onde vamos falar sobre o que? Sobre a Bíblia e sobre as lições que a Bíblia nos traz. Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo esse vídeo, talvez à tarde, de manhã, à noite, não importa o horário, seja muito bem-vindo a essa live. Ela sempre vai ficar gravada no meu Instagram e no canal do YouTube eu vou voltar a postar lá as lives, comecei no começo. Deu uma paradinha porque elas estavam travando as gravações, mas agora ali tá gravando, salvando certinho, então vou voltar a subir no meu YouTube, certo? Que bom que você está aqui, como sempre, vamos iniciar fazendo aquela retrospectiva do que estudamos na live de ontem. Ontem estudamos sobre Ciro, né, o grande comandante ali da Medo-Pérsia que havia sido profetizado por Isaías centenas de anos antes, né? Ali aproximadamente 100 anos antes, Isaías já havia profetizado sobre Ciro, que ele seria um governante que viria ali e libertaria o povo do cativeiro. E assim, quando Ciro tomou conhecimento dessas palavras, libertou o povo de Deus do cativeiro, que eles estavam desde Babilônia ali, né? Já havia 70 anos que eles estavam cativos, e deu a ordem para que eles voltassem para sua terra para reconstruir o templo de Deus, assim como Deus desejava. Então é nesse ponto que nós paramos, o povo voltando para reconstruir o templo, eles começando ali, colocando a pedra fundamental, fazendo os primeiros sacrifícios para iniciar os trabalhos realmente, para ali dar uma cerimônia para abençoar toda a obra, e pessoas ali tristes, porque lembravam da glória do templo que Salomão havia construído, e agora ali não chegava nem perto daquele momento e de tudo que o povo já havia passado, o cativeiro, a desobediência. Então aquilo estava muito vívido na cabeça de muitos que eram mais velhos, que haviam passado por tudo aquilo, enquanto muitos ali estavam alegres e exultando, porque voltaram para sua terra, porque voltaram ali para onde eles tanto amavam, que era a sua casa, a terra prometida por Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está lá no livro de Ageu, os primeiros capítulos do livro de Ageu. Então, se você quiser depois ler na Bíblia, vai estar tudo lá em Ageu. A gente vai falar sobre a oposição que surgiu, né? Quando o povo de Deus estava reconstruindo o templo, surgiram os samaritanos. Quem eram os samaritanos, tá? É um povo que ele surgiu meio de uma mistura do povo de Deus com as nações idólatras. Eles adoravam muitas imagens, eles eram idólatras, então eles davam culto às imagens, só que eles tinham um discurso que as imagens apenas os faziam lembrar do Deus vivo, né? Do Deus que ali as nações, as tribos de Judá adoravam. Só que eles usavam imagens, o que era contrário ali é o que Deus havia ordenado nos seus 10 mandamentos. No segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. E ali esses samaritanos, eles se oferecem para ajudar na obra da reconstrução do templo. Muitos que ali estavam olharam para aquilo e já ligaram um sinalzinho de alerta, porque foi justamente por isso, por ter se juntado com povos idólatras lá atrás, que o povo caiu na idolatria, na apostasia e cometeu tantos erros como a gente viu ali no livro de Reis, no livro de Crônicas ali, nos anos seguintes, nos outros reinados, certo? Então por isso que eles ficaram com o pé atrás, ligaram um alerta e falaram assim, não vamos deixar os samaritanos aqui nos ajudarem, porque eles acreditavam em Deus, mas não seguiam o que Deus desejava, não seguiam as ordens do Deus vivo. Então é aquela questão, eu adoro a Deus, eu acredito em Deus, eu sigo a Deus do meu jeito. Deus não é assim, tá? Ele deixa bem claro como que ele quer ser adorado, como ele quer que as coisas aconteçam em detalhes. Ele espera apenas que nós sejamos fiéis e sigamos exatamente ali o que ele deixa escrito para nós, sem colocar nem tirar nada da sua palavra, certo? Então é isso que Deus espera dos seus filhos, só que os samaritanos eles faziam do seu jeitinho, né? Davam um jeitinho deles, aqui a gente chama de jeitinho brasileiro, lá é o jeitinho samaritano para adorar a Deus, e eles viram nisso uma grande ameaça. Então aqui uma das lições importantes, que eu vou até já colocar aqui no final do vídeo, é muito cuidado com quem vem de uma forma toda polida e toda gentil e trazendo ensinamentos assim que
não, não é bem assim, dá um jeitinho, muda aqui, vamos facilitar aqui. É mais perigoso uma pessoa assim do que uma pessoa que declaradamente é contra Deus, tá? Porque o inimigo, ele não vem querendo fazer uma imitação de uma nota de R$ 3. Porque você não imita uma nota que não existe, né? O Rodrigo Silva, ele usa muito esse exemplo e eu acho fantástico quando ele fala: você não vai copiar uma nota de R$ 3 porque ela não existe. Você vai inventar uma nota de R$ 3. Você só copia o que já existe, o que é verdadeiro. E ali o inimigo faz isso copiando o que é verdadeiro, o que já existe, o que Deus deixou, mas distorcendo e criando uma cópia falsa. Então era isso que os samaritanos faziam e era isso que o povo de Deus devia se afastar. E por isso eles não quiseram ali, rejeitaram a ajuda dos samaritanos, e isso com várias outras questões dos povos inimigos ao redor, que viam ali agora o povo de Deus voltando e viam neles um inimigo, um povo que no passado havia dado muito trabalho para as nações vizinhas, agora realmente como um problema a se resolver, porque eles estavam reconstruindo o templo, eles estavam se reconstruindo como nação, e isso surgiria uma ameaça para os povos vizinhos. Então começou uma intensa oposição ao povo de Deus. E aquela oposição dos samaritanos, a oposição dos povos vizinhos, e até tentando influenciar a Ciro e os reis que vieram depois, né, fez com que as obras no templo, por um período ali, ficassem paralisadas. Né? O povo desanimou tanto, e toda a questão ali, quando foi colocar pedra fundamental no templo para reconstrução, e toda essa questão acabou desanimando o povo, né, que eles viam: será que está certo? Será que é agora que tem que reconstruir o templo? Será que esse é o momento que Deus deixou para nós? Sabe essas dúvidas que vêm surgindo e é comum acabar acontecendo? Então, foram essas dúvidas que surgiram no povo e fizeram com que eles parassem a reconstrução do templo conforme Deus havia pedido para eles. E o que eles fizeram? Cada um foi para sua casa, voltou a viver uma vidinha mais comum e começou a correr atrás dos seus interesses, a reconstruir as suas casas, os seus meios de sustento, sendo que Deus já havia prometido para eles que sustentaria, que protegeria eles, e só pediu uma coisa: reconstrói o templo. Só que aí não foi isso que eles fizeram. E ali nos bastidores, né, de tudo isso que estava acontecendo, que a gente lê lá em Ageu, a gente vê que nos bastidores o inimigo trabalhava ferrenhamente para que o templo não fosse reconstruído, para que as coisas não andassem. Esse era o objetivo do inimigo, não deixar a obra de Deus seguir adiante. Só que a gente vê que Deus, ele, ali como a gente vê quando Daniel vê Gabriel, o anjo Gabriel lutando, né, contra os poderes das trevas, que depois vem Miguel ali, representado por Miguel, né, que é Jesus, ali, que ele intercede também. Então nós vemos como que Deus ali estava protegendo e guiando as coisas para que o inimigo não pudesse influenciar nessa reconstrução do templo, na retomada da terra prometida, na retomada de Jerusalém. Então nós vemos que foi um conflito muito grande nos bastidores, justamente daquele povo que dizia adorar a Deus, mas queria fazer do seu jeito. Deus ele traz uma repreensão, né, porque o povo começou a correr atrás dos seus interesses, a construir as suas casas, a retomar uma vida comum, e o templo ficou esquecido. Só que o que acontece? Né? Deus havia abençoado muito eles com comida, com sustento, com águas. E quando o povo começou a esquecer da obra de Deus, esquecer daquilo que Deus havia pedido para eles fazerem, Deus trouxe uma grande seca, um chacoalhão, né? Fala assim: o que vocês estão fazendo? Né? Vocês vieram aqui com um propósito, reconstruir o templo, reconstruir minha casa. Vocês vieram aqui realmente com esse propósito. Por que vocês se distanciaram? Eu vou ter que dar uma lição em vocês. E foi isso que Deus fez. Ele mandou uma seca muito grande. A comida não era suficiente, a água não era suficiente. Eles comiam, mas não se fartavam, não se saciavam. Eles bebiam água, mas não matavam sua sede. Ou seja, não tinha escassez total de alimento e bebidas, mas não era algo que dava para sobreviver bem. Então, assim, eles sofriam muito com a falta de várias coisas ali, eles sofriam muito. E ali parecia, sabe quando você corre e não sai do lugar? Era isso que estava acontecendo com eles. Eles tentavam crescer, tentavam evoluir como nação, mas parece que não saía do lugar, porque eles não colocaram Deus à frente. E ali, Ageu, Zacarias também, né, se eu não me engano, que foi um profeta que foi usado bastante por Deus,
e ali falou com o povo, Zacarias falou com o povo, falou com o Zorobabel, que estava ali meio que comandando o povo, comandando essa reconstrução, e ali eles entendem a mensagem de Deus, entendem que Deus estava realmente desejoso pela reconstrução do templo, desejoso para que as coisas acontecessem, e ali eles voltam a reconstruir o templo, voltam ali a trabalhar, e por várias vezes Deus manda visões animadoras para o povo, né? Porque por mais que eles estavam voltando ao trabalho, ainda tinha aquela incerteza, ainda tinha aquela dúvida, ainda tinha muita oposição, sabe? Parecia que eles estavam lutando matando um leão por dia, é a expressão que a gente usa. E era praticamente isso que eles estavam fazendo, matando um leão por dia para que o templo fosse reconstruído, para que as coisas acontecessem conforme Deus havia pedido. Parecia que nada dava certo, toda coisa tinha alguém falando contra, tinha oposição, mas Deus não deixa o povo ali desamparado. Toda vez que surgiam essas dúvidas, essas incertezas, Deus mandava uma mensagem, mandava uma visão através de Zacarias, né? Mostrando ali que eles estavam no caminho certo, reconstruindo o templo, que eles estavam no caminho certo ali, fazendo a obra de Deus em primeiro lugar, e que as outras questões Deus iria proteger, né? Zacarias até fala assim, que vê Jerusalém como uma cidade sem muros, porque o muro de Jerusalém, quem protegia a cidade, era o próprio Deus. Então olha que mensagem encorajadora, que mensagem maravilhosa de Deus, falando assim, ó, faz o que eu estou pedindo para vocês e deixa que o resto eu cuido, deixa que o resto eu faço. Faz apenas essa reconstrução do templo, faz apenas o que eu pedi para vocês fazerem primeiro. E pode deixar que o resto, deixa comigo que eu cuido. Então olha como que é bom nós sabemos que Deus, Ele está sempre ao nosso lado, sempre ali disposto a nos ajudar com aquilo que precisamos, com aquilo que queremos, e como que Ele sempre busca o nosso bem, como Ele sempre busca realmente agir ao nosso favor quando nós nos colocamos em suas mãos. Então, se você hoje está preocupado com as coisas, acha que nada está dando certo, repensa um pouco. Será que você está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar? Será que você está fazendo realmente o que Deus quer? E talvez seja isso que está faltando para que as coisas comecem a deslanchar, para que as coisas comecem a ir para frente, porque Deus, Ele sempre está conosco. Ele deseja que nós sejamos fiéis em tudo que Ele pedir. E não tenta dar um jeitinho, tá? Como a gente já falou, não existe jeitinho na Bíblia, tá? Não é porque é mais cômodo ou confortável para você que você pode alterar alguma coisa ou outra. Temos que ser fiéis no pouco e no muito. Temos que ser fiéis em toda a palavra de Deus, não só naquilo que nos convém. Então que você possa ter em mente essa certeza de que Deus está constantemente agindo na nossa vida. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. E nos vemos amanhã para mais uma live aqui, onde vamos continuar falando sobre as maravilhosas lições que a Bíblia nos traz. Um grande abraço, fique com Deus. E eu vejo você já sabe, né? Amanhã aqui no Instagram e depois ali no YouTube com o vídeo subindo. Até mais!